A época de apresentação de resultados está aí à porta e marca o verdadeiro teste das empresas. O que podemos esperar dos resultados? O que é importante analisar? No mais recente episódio do podcast Money Bar, explicamos o que pode esperar das contas reveladas pelas empresas cotadas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, e hoje trago um tema quente do momento e que vai marcar aqui o derradeiro teste aos mercados. Mas antes disso, deixar a nota a quem tem perguntado, sim, porque tenho recebido muitas perguntas sobre a próxima edição do curso do Zero à Liberdade Financeira, cujas inscrições vão acontecer logo no arranque de setembro. Mas, antes disso, quem está na nossa lista de espera vai receber informações sobre o mesmo. Para quem não sabe, o curso do Zero à Liberdade Financeira é a formação mais completa que alguma vez desenhei e que já ajudou centenas de pessoas a mudarem a sua relação com as suas finanças pessoais, a começarem a investir e a rentabilizar as suas poupanças. E numa altura destas, meus amigos, cada vez mais informação é poder. Torna-se cada vez mais urgente sabermos investir o nosso dinheiro sob pena de estarmos a empobrecer. Sim, ter o dinheiro parado no banco é estar a perder dinheiro. Achamos que é melhor tê-lo parado no banco, mas não é. E quem já fez o curso sabe a mudança de 180 graus que esta formação opera. É um curso online, mas estamos a preparar novidades, não posso dizer mais, por isso, quem quiser saber mais informações, inscreva-se na lista de espera, cujo link está na descrição, e assim que tivermos novidades, que serão muito em breve, vão receber toda a informação. Dizer também que encontram um link que diz consultório, onde vocês podem colocar questões não só relacionadas com o tema deste podcast, como qualquer outro tema. Ok? Então, hoje vamos falar de época de apresentação de resultados. E a esta hora estou a pensar, Bárbara, isto é muito sofisticado, eu não quero saber disto. Meus amigos, calma, vocês vão perceber a importância de nós olharmos para estes números. E esta earning season, como também é conhecida, é o período em que as empresas cotadas em bolsa apresentam e divulgam as suas contas relativamente a um trimestre, neste caso, do segundo trimestre de 2022. E quando nós investimos numa empresa, nós temos que estar cientes que estamos a participar no negócio. E se estamos a participar no negócio, as contas, as informações partilhadas nestas alturas vão nos mostrar como está a correr o negócio do qual somos acionistas, ou que almejamos vir a ser acionistas. E um ponto que também é relevante nesta altura é sempre comparar os resultados que são apresentados com as expectativas dos analistas, ou seja, analistas, pessoas que acompanham estas empresas, normalmente fazem projeções e têm expectativas, e existe esta expectativa de resultados no mercado, e depois vão ser confrontados com os números reais. E este é o primeiro grande teste para o mercado de ações. Estamos perante aqui um sentimento frágil quase dos investidores referente a este segundo semestre do ano, é? É importante percebermos que já iniciámos o segundo semestre, mas as contas que vamos conhecer são as contas referentes ao segundo trimestre. Agora, estes relatórios e contas vão mostrar como é que as empresas têm enfrentado a inflação crescente, as alterações que isto tem vindo a provocar nos gastos de consumidores, como é que têm reagido a este ambiente de maior volatilidade, e claramente este será um momento em que as equipas de gestão das empresas vão dar um mote sobre as perspectivas para o resto do ano. E, portanto, neste momento, meus amigos, está tudo parado, não é? Com os olhos postos nos resultados das empresas, porque as empresas refletem a economia real.
E reparem, porque é que é importante? Quando nós pensamos nas empresas que começam a cortar de repente alguns postos de trabalho, isto vai se reflete-se nas vendas, há uma alteração da estratégia da empresa, portanto, este é o momento que nos vai dar os sinais de como é que a economia real, as empresas, os trabalhadores, as equipas de gestão se estão a comportar. Vamos compreender como é que os consumidores estão a reagir, porque isto tem impacto nas contas. Portanto, este é um momento importantíssimo. E para o segundo trimestre de 2022, a taxa de crescimento estimada dos lucros aqui para as 500 maiores empresas norte-americanas, e olhamos aqui para o índice S&P 500, que agrega então as 500 maiores empresas. Estamos a falar de empresas globais, empresas exportadoras que estão presentes em todos os continentes, e daí que haja um grande foco quando falamos em resultados, em apresentação de resultados. Os olhos estão muito nestas empresas do mercado norte-americano, que no fundo são empresas globais, não é? E quando olhamos para as expectativas apontam para que haja um crescimento estimado dos lucros de 4,3%. Caso esta seja a taxa de crescimento real, porque estamos a falar de expectativas, não é? Para este trimestre em análise, o segundo trimestre, esta será a menor taxa de crescimento dos lucros do índice desde o quarto trimestre de 2020. Ainda assim, esta estimativa tem em conta ganhos esperados do setor da energia, que tem sido um setor, infelizmente, para o lado do consumidor, não do lado do acionista, que tem tido aqui um grande crescimento. E excluindo a forte contribuição do setor da energia, os ganhos totais esperados para o segundo trimestre do índice S&P 500 devem cair em termos de receitas, não é? E tudo aponta para que os lucros, então, no segundo trimestre deste período de análise, aumentem essencialmente em setores como a energia, como os transportes, como a construção, como bens de consumo e automóveis. E volto a frisar, expectativas. Vamos ver se saem em linha com essas expectativas, se os resultados superam as expectativas ou se os resultados ficam aquém das expectativas. E atualmente há aqui uma parte de incerteza que está relacionada com as estimativas dos lucros e como é que devem evoluir perante este aperto por parte da Reserva Federal norte-americana, não é? O Banco Central dos Estados Unidos, e o mercado tem aqui uma expectativa e uma noção do que é que se pode acontecer nos resultados, mas a verdade é que ainda não se está a refletir muito essa expectativa, ou seja, nota-se que está tudo muito na expectativa. E obviamente que a ordem natural das coisas é que com o aumento das taxas de juros haja uma redução, digamos aqui, quase em termos macro, de procura agregada e vai contribuir para um arrefecimento da economia. E as empresas começam a assistir a essa mudança, a essa alteração da realidade nas suas operações. E isso reflete-se nas contas trimestrais e nas próprias orientações que sairão por parte das administrações das empresas. A verdade é que é o setor financeiro que tende a dar o pontapé de saída da apresentação de resultados, e logo estes primeiros resultados, a serem conhecidos nestes dias, vão dar uma ideia aos analistas da direção das contas das empresas e os ajustes necessários que eles possam vir a fazer para as suas próprias expectativas, sempre aqui de olhos postos neste apertar do cerco por parte da Fed. Ainda que, e é importante salientar isto, que a história nos diga que os analistas não são assim tão bons a identificar os pontos de inflexão na economia. E isto sugere que provavelmente vamos precisar de esperar mais um pouco. Vamos, se calhar, precisar até de conhecer as contas e os relatórios do terceiro trimestre para ter aqui uma maior clareza. Claro que já tivemos alguns cortes estimativos por parte dos analistas, embora, e na minha opinião, isto não seja nem de perto nem de longe o que seria expectável, não é, em termos de cortes, se tivermos em consideração uma desaceleração económica significativa ou mesmo um cenário de recessão. Mas, regressando aqui à importância do momento da divulgação das contas, já entendemos que estas são particularmente importantes, até pelo momento económico em que nos encontramos, mas a verdade é que não é só agora. Todos os trimestres o mercado para
no sentido de dar atenção para conhecer então os números das empresas. Quando nós falamos de mercado acionista e olhando para os investidores de longo prazo, estes procuram muitas vezes encontrar o valor justo das empresas, não é? O fair value. E a forma como têm de o fazer é olhar para os resultados da empresa. É fundamental conhecer os números do negócio para, a partir daí, decidir fazer os seus investimentos. Daí que a divulgação dos resultados trimestrais das empresas seja tão importante. Com base nestas contas, no balanço da empresa, os investidores atualizam os seus cálculos, ajustam as suas projeções de crescimento para uma empresa e depois, a partir daí, então, vão tomar as suas decisões de investimento. Invisto nesta empresa, vou desinvestir, vou reforçar naquela empresa. E estes balanços são a fotografia das operações, das finanças, da saúde financeira das empresas, mostram como é que os negócios estão a fazer dinheiro. E é importante estar atento, volto a reforçar, àquilo que diz a equipa de gestão. Eu muitas vezes não vejo esta referência, mas é muito importante o mote dado pelas equipas de gestão. Há vários pontos, obviamente, quando nós temos a apresentação dos resultados que devemos ter em atenção, mas eu vou destacar aqui alguns conceitos mais abrangentes que são relevantes quando estamos a olhar para os relatórios e contas, quando estamos a olhar para os balanços, quando estamos a olhar para as demonstrações financeiras, porque um relatório de contas tem várias composições. Então, começar por onde? Receitas. Um tópico muito importante é olharmos para as receitas, perceber como é que estão a evoluir as vendas, como é que é a empresa, como é que está a entrar o dinheiro na empresa e não só as receitas brutas, como também as receitas líquidas. Outro indicador muito importante, muito referenciado de olhar é o EBITDA. O EBITDA, que é uma sigla em inglês, traduzindo para português, quer dizer lucros antes de juros, antes de impostos, depreciações e amortizações. E de uma maneira muito simples, este indicador mostra a capacidade de geração de caixa da empresa. E quase sempre quando vocês ouvem falar de resultados, ouvem falar de empresas, nós vamos olhar para este EBITDA e vão ouvir falar do EBITDA. O ponto mais mencionado e que obviamente não dizem tudo, mas é aquele mais olhado, é o lucro, não é? E na última linha de balanço nós vamos encontrar aqui o lucro da empresa, se a empresa deu lucro, se deu prejuízo e inclusivamente há a partir do lucro um múltiplo muito utilizado que é o preço sobre o lucro, ou seja, vamos pegar no valor da ação, dividir pelo lucro da empresa e aqui, tecnicamente, quanto menor o preço por lucro, mais descontada, e vocês não me estão a ver aqui a fazer aspas, deve estar uma ação e dizer que nenhum indicador deve ser usado, utilizado e analisado de forma isolada. Por isso é que é errado dizermos, vamos olhar só para este indicador, isto quer dizer que a ação está mais barata, vamos olhar para este indicador, quer dizer que a empresa é muito boa. Não, é um agregado, a análise que nós devemos fazer de uma empresa, nós devemos ter em consideração vários indicadores. Um indicador que também é muito falado e que muitos investidores olham é para o ROE. ROE, Return on Equity, que é, no fundo, a sigla inglesa para o retorno sobre o património líquido e vai-nos dar aqui a noção da rentabilidade da empresa. E quanto maior o ROI, mais lucro a empresa está a gerar a partir dos ativos investidos nela. Outro ponto também importante, não é? Tem a ver com a dívida. Muitas vezes a dívida é visto como algo negativo, mas a verdade é que nem sempre isso é verdade. E uma empresa até pode ser mais eficiente tendo capital emprestado para gerar valor, uma vez que o custo de capital terceiro é menor do que o custo do capital próprio, mas é preciso ter aqui atenção que uma alavancagem alta, ou seja, um alto endividamento, significa também mais risco. Portanto, olharmos para a dívida, olharmos para a dívida líquida da empresa é também um ponto importante. Claro que existem mais pontos, eu poderia estar aqui a elencar e por isso eu disse que ia
dizer aqueles indicadores mais abrangentes, podia entrar aqui em vários detalhes e também já deixei aqui um podcast dedicado a isto. Nas nossas formações entramos aqui mais em detalhes quais é que são os indicadores um a um e o que é que eles querem dizer e quais é que são os mais importantes. Aqui é só para compreenderem quando nós temos a divulgação dos resultados que há muita informação relevante que nós necessitamos de analisar e que é importante enquanto investidores nós olharmos. E, portanto, haveria muitos mais a considerar, mas estes são importantes para percebermos também a evolução, porque não é só olhar isoladamente, é perceber a evolução, nomeadamente qual é a tendência, se tem vindo a ser de crescimento ou de quebra. Para as contas deste, então, segundo trimestre, que vamos agora conhecer de várias empresas, há efetivamente um grau crescente de incerteza sobre as perspectivas, como eu tenho vindo a dizer, que reflete um bocadinho aqui a falta de visibilidade macroeconómica, caso haja um subir de tom da política monetária por parte da Reserva Federal nos Estados Unidos, e olhando também para aquilo que o BCE, o Banco Central Europeu, fará. Embora, claramente na Europa, o Banco Central anda a uma velocidade completamente diferente do Banco Central nos Estados Unidos. E conforme saírem os resultados deste segundo trimestre, isto claramente terá um impacto nas expectativas, nas estimativas do mercado para as contas do terceiro e quarto trimestres deste ano. Ou seja, vai nos dar aqui o mote e o tom para o resto do ano. E com o segundo trimestre difícil, com estas previsões, até por parte da gestão, um bocadinho mais aqui uma nuvem, não é? Sombrias, isto já deixa aqui uma grande incógnita em termos de projeções até ao final do ano. E neste momento a última coisa que o mercado precisaria era de uma negatividade, sobretudo quando tem uma queda acumulada nos Estados Unidos à volta de 19% e na Europa de 15%, mas este é o momento da prova dos 9. Por isso, nos próximos tempos, para aqueles investidores que gostam de olhar para as contas e fazer a sua análise, este vai ser um momento importante. Para quem está ainda a começar, não quer dizer que vá olhar em detalhe para as empresas, mas compreender que este é um momento importante, compreender que como saírem os resultados é um indicador importante até em termos de sentimento aqui macroeconómico, e este é um momento, quando falamos de olhar para este segundo semestre, este momento vai ditar como é que será o segundo semestre do ano. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast Money Bar. Relembrar então que podem colocar as vossas questões no link que está na descrição. Já sabem, também tem um link na descrição da lista de espera para o curso do Zero à Liberdade Financeira. Aproveitar como sempre para deixar o meu agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, juntarem-se ao nosso grupo do Telegram e subscrevam a nossa newsletter para estarem a par de todas as novidades. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde vocês ouvem. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go! Honey.